Vamos falar sobre o colapso da engenharia de software, né? Mandando um abraço aí pro nosso queridíssimo rapaz aqui. Não tá aparecendo o nome dele. O Renato Augusto, grande meia-direito do Corinthians, Renato Augusto. Lembrando você aí de se inscrever no canal, deixar aquele likezinho maroto, né? E vamos assistir esse vídeo, a história não contada do colapso da engenharia de software. A gente vai reagir a esse vídeo aqui. E vamos trazer os insights aí a respeito do que ele tá falando, né? Vamos ver. Eu, particularmente, não acho que a área tá colapsando, não, mano. Eu acho que o problema é a economia global. É todas as áreas. O problema não é aqui. Não é que você deve estar ruim. Se você acha que você deve estar ruim, vai ver os outros. Que nem aqueles adesivos que a gente vê em bairro Nobre, São Paulo. Uns carros importados, na época que o povo não tá gostando do governo, eles põem os adesivos no carro assim, ó. Se tá ruim pra mim, imagina pra você. Você vê tipo Ferrari, Mercedes, Lamborghini, Land Rover, uns adesivos desse jeito. Se tá ruim pra mim, imagina pra você. Fora fulano. Isso aí que você vê lá em São Paulo, nos bairros nobres, né? Então é a mesma coisa da engenharia de software. Mas se tá ruim até pra engenharia de software, você imagina pras outras áreas, que é sempre ruim. Trabalhar é sempre ruim. Diante de uma crise sem precedente na engenharia de software. Uma geração inteira de programadores está perdendo a capacidade fundamental de raciocinar, projetar e implementar soluções sólidas. A era das inteligências artificiais, que chegou prometendo revolucionar a produtividade, acabou trazendo também alguns efeitos colaterais. E o que a gente está vivendo... Lá, então ele tá falando de outra coisa, né? Que a área tá ruim, mas é que os profissionais estão ruins. Mas isso aqui, de cara eu não concordo com essa ideia, tá ligado? Porque você tem ferramenta, né? É a mesma coisa, vai falar, os pilotos de avião hoje em dia são ruins. Por quê? Porque os aviões são mais automatizados. Antigamente você precisava do piloto, copiloto, engenheiro de voo, mas não sei o que na cabine lá pra ficar mudando os botãozinhos. Hoje em dia é mais automatizado, com 2 pessoas você faz o trabalho ali que você precisa, com menos acidentes, né? Então, a mesma coisa, acho que é isso aí. Você tem aí uma ferramenta, mano. Então... se você tem a ferramenta, por que você precisa saber usar, fazer um trabalho sem a ferramenta, né? Existem técnicas avançadas de apertar parafuso com faquinha? Para quê? Você tem a parafusadeira, né? Então, eu sou desse time, eu vejo com bons olhos o progresso de ferramentas, essas coisas. O que eu acho ruim é se vai tirar meu emprego, se eu vou ganhar menos dinheiro, isso eu acho ruim sim. Mas eu não acho ruim, tipo, que a pessoa só saiba trabalhar com a ferramenta, sabe? É que nem aquela história, o programador tem que programar no bloco de notas, no papel. Eu não, mano, eu acho que assim, o cara tem ideia que ele vai trabalhar ali, ele tem que se virar naquela ferramenta ali, tem que saber usar a ferramenta naquele contexto, né? Porque aí ele vai ser mais produtivo. Mas isso aí é só minha opinião, tá ligado? Hoje não é só uma nova fase da tecnologia, é uma regressão disfarçada de produtividade. E com isso surge uma nova era de programadores que acredita que pensar demais é desperdício, que entendeu que tá fazendo é coisa de sênior arrogante, e que projetar software com responsabilidade virou frescura e perda de tempo. Pra somar nessa equação e piorar ainda mais o cenário, temos as metodologias ágeis, que vieram pra... Mas isso aí eu concordo, eu acho que é perda de tempo, velho. Você tem que fazer o negócio, colocar no ar e faturar. Porque... se você demora muito ali, mais do que o necessário, pensando, é que aquele cara que o negócio funcionou e ele vai ficar querendo perder tempo, entender por que funcionou. Não precisa. Se não funcionou, beleza, aí você vai entender por que não funcionou e resolver, que aí você tem um problema. O negócio tá funcionando, tá com o pau, vai pra próxima, tá ligado? Se uma hora der problema, aí você volta lá e arruma, né? Eu tenho mais essa visão assim, né? Digamos assim, que é uma visão mais prática, né? Aquela visão de que, mano, eu não tenho tempo pra perder, não, velho. Eu tenho 80 anos pra viver só aqui na Terra. Eu já terminei meu trabalho, vou entregar ele e vou pegar o próximo. Eu não vou ficar ali... não, né? Não dá. Mas aí vai de visão de mundo. Porque a gente tem outras coisas pra fazer também na vida, além de trabalhar, né? Acho que esse que é o ponto de tudo. Reveza o desenvolvimento de software que foram completamente corrompidas dentro das empresas. Corrompidas ao ponto de que viraram ferramenta de microgerenciamento. A daily virou interrogatório, a sprint virou corrida maluca e o programador virou entregador de ticket. Hoje a cultura dominante é entrega, só entrega. Se rodou, tá certo. E pra que aprender se a IA já faz? O pior de tudo isso é... a parte do Scrum eu concordo perfeitamente. É uma perda de tempo. Podia eliminar isso aí também. Acaba, mano. Vamos só entregar ticket e receber dinheiro. É isso. Começaram a surgir as primeiras rachaduras mostrando que o código produzido hoje em dia está cada vez mais porco e os sistemas estão mais frágeis e vulneráveis. A engenharia de software que a gente conhece está doente. E o mais assustador é que essa doença não é nova. A gente está desenterrando um monstro que a comunidade técnica passou décadas tentando vencer. Um monstro que já tinha sido nomeado, diagnosticado e combatido no passado. Só que para entender que monstro é esse, como que a gente chegou nesse ponto de caos que estamos vivendo agora, a gente vai precisar dar uns passos para trás e voltar no tempo. Voltar pro início da queda, voltar para a época exata onde a engenharia de software perdeu o controle e onde tudo começou a desandar. Vamos voltar para uma época que ficou conhecida como a origem do caos. Sejam bem-vindos à história não contada do colapso da engenharia de software.
Voltamos então para o fim da década de 60. Os computadores ainda ocupavam salas inteiras e eram acessíveis apenas a governos, exércitos e grandes corporações. A programação ainda era feita em cartões perfurados e tudo era muito manual e artesanal e absurdamente propenso a erro. Nessa época não existia a engenharia de software que a gente conhece como disciplina formal, que existia um bando de programadores escrevendo código direto no metal, muitas das vezes em linguagens de máquina ou linguagens mais próximas dela como assembly. E eram esses mesmos programadores que lutavam insanamente para tentar manter sistemas maiores, mais complexos e mais difíceis de entender. E foi exatamente nessa época que surgiu o que ficou conhecido como a crise do software. Esse termo surgiu pela primeira vez em 1968 durante uma conferência da OTAN na Alemanha, onde os maiores especialistas da época chegaram à conclusão de que, apesar do avanço significativo do hardware, o desenvolvimento de software estava totalmente fora de controle. Os projetos da época atrasavam meses ou até anos, os orçamentos sempre estouravam e os sistemas quase sempre falhavam no ar. E quando falhavam, ninguém Uai, então tá igual hoje em dia. É isso mesmo. sabia exatamente o porquê. Além disso, era extremamente comum grandes corporações perderem milhões de dólares por bugs que ninguém conseguia rastrear. O código era uma verdadeira bagunça, sem organização, sem padrão, sem separação de responsabilidade, era basicamente um amontoado de instruções costurada no improviso. E o pensamento dominante da época era: se funcionou, deixa assim, porque a manutenção era um verdadeiro pesadelo e qualquer alteração, por menor que fosse, podia quebrar o sistema inteiro. Nessa época não existia ainda teste automatizado, não existia versionamento de código, não existia controle sobre absolutamente nada. Cada software era uma caixa preta escrita por um programador que muitas das vezes era o único que conseguia entender toda aquela bagunça e dar manutenção. E foi em cima desse cenário caótico da crise do software que nasceu um consenso importante entre a comunidade técnica. Se a gente queria continuar evoluindo com o software, ia ser preciso criar método, criar princípio, criar estruturas formais para lidar com a complexidade. Então já era mais do que... Caralho, então o problema é mais antigo que a gente pensa, hein, mano? Muito bom, bem interessante essa história aí. hora da gente parar de escrever código no improviso e começar a projetar software de verdade. E é exatamente isso que nos leva para o nosso próximo marco temporal. Se liga nesse projeto aqui. Do Spotify. Mas se a década de 60 terminou com um software totalmente fora de controle, a década de 70 começou com um sentimento geral de urgência técnica. Era preciso a gente parar e organizar a bagunça. A programação, que até então era vista como algo quase artesanal, começou a ser tratada como uma disciplina estruturada, com estudos, métodos e debates sérios sobre como escrever um software que não desmoronasse com o tempo. E é nessa década que surgem os primeiros Isso aí eu acho legal. esforços reais para formalizar o desenvolvimento de software. A ideia aqui era simples, não dava mais pra gente depender só da boa vontade do programador. Era preciso a gente criar regra, definir estrutura, estabelecer boas práticas, e foi exatamente isso que começou a acontecer. Em 1970, o cientista da computação Edger Dijkstra publica o artigo que viraria uma das pedras fundamentais da engenharia de software da época. E nesse artigo ele denunciava o uso desenfreado do GoTo como um dos principais responsáveis por códigos ilegíveis, caóticos e quase impossíveis de manter. A proposta dele era chamada programação estruturada, baseada em 3 pilares: sequência, condição, que a gente conhece como if-else, e repetição, que a gente conhece como loop. A ideia era dar ao fluxo do programa uma estrutura previsível, legível e segura. E ele não estava sozinho nesse barco, porque em 1972 David Parnas traz à tona outro conceito revolucionário chamado encapsulamento de decisões. Segundo ele, um módulo de software não deve expor o seu funcionamento interno, mas sim oferecer uma interface limpa, clara e protegida de alterações futuras. Foi a primeira vez que se falou abertamente em esconder complexidade através do design de código. E isso virou a base para tudo que viria anos depois com a explosão da orientação a objetos. Enquanto isso, as linguagens de... Porra, o negócio é antigo, hein, galera? Eu não lembrava disso, não. Devo ter estudado na faculdade. Não, até aí, bem interessante, cara. Nada a acrescentar. Acho que tá perfeito. Ué, deu ruim aqui, é? Ih, rapaz, deu ruim. Poucos programadores começavam a deixar de lado o assembly puro e ganhavam ferramentas mais sofisticadas para trabalhar. Linguagens como Pascal ganharam um meio acadêmico justamente por incentivarem a clareza, a modularização e a legibilidade do código, e outras linguagens como Algol, Modula e mais tarde Ada também foram importantes nesse período porque elas introduziram alguns recursos mais organizados, e isso permitia que o código começasse a ser pensado com intenção de longo prazo. Só que tudo isso ainda estava no meio acadêmico, porque na indústria de fato a realidade era outra e seguia dominada por linguagens como COBOL, Fortran e Assembly, onde os vícios da década anterior ainda estavam profundamente enraizados. Só que o cenário estava mudando. É, mano, isso aí é um dos problemas da academia, do meio de estudo e pesquisa, é isso, né? Os caras estão muito lá na frente, né, mano? Eu não curto, não. Eu curto só as coisas... Tá envolvido em coisa que tem uma aplicabilidade prática. Não quero mexer num negócio que vai ser desenvolvido para daqui a 20 anos as pessoas começarem a usar. Não, eu quero fazer um bagulho hoje, que vai pôr no ar hoje, vai me dar dinheiro hoje, se der, o quanto antes, né? E transformar também ali a sociedade, otimizar a forma como as pessoas trabalham e vivem, né? Mas é muito interessante, você tem que ter essas pessoas focadas no desenvolvimento das coisas. E é aí que tá o problema que eu vejo hoje, né? Esse problema das faculdades, do ensino formal, tá relacionado totalmente a isso. Porque a gente vai pro trabalho, a gente vai pra faculdade querendo arrumar emprego. A gente não vai lá para aprimorar a área, não. Eu quero arrumar um emprego e pôr dinheiro no bolso. Eu quero aprimorar a minha vida. Quero resolver os meus problemas financeiros, né? Então, a gente precisa de... Que eu acho que precisa, não, já tem isso hoje, né?
que é uma camada intermediária de estudos entre o você não saber nada e a faculdade, porque é aquilo, se a faculdade, cientista da computação, essa galera tá pensando as soluções do futuro. Você tem que ter esse outro caminho de estudo onde você vai aprender a construir as soluções pro presente. Tu vai resolver os problemas presentes e vai te dar dinheiro, né? Mais rápido, vai te dar empregabilidade, né? Aquela ideia, imagina que você faça um curso e você já aprende ali o que você tem que saber fazer para trabalhar. E aí você vai trabalhar, produz os negócios, entrega, recebe o dinheiro e pronto. Não que você vai ficar parado nisso o resto da vida, você vai evoluir e vai. Mas você não precisa ir lá pra frente, sabe? Estudar as coisas dos autômatos de não sei o que vai ser computador quântico. Porra, até chegar nisso aí, você vai ficar muito tempo esperando, né? Pra começar a fazer coisas úteis, assim, que te tragam dinheiro, né? Poucos os fundamentos estavam sendo propagados. E embora a década de 70 não tivesse trago uma revolução imediata, foi ela quem plantou as sementes que transformariam completamente a engenharia de software na década seguinte. E é com esse novo olhar técnico, esse novo compromisso com a qualidade que a gente entra no nosso próximo marco temporal. Entramos então na década de 80, enquanto o mundo respirava os primeiros sinais da revolução digital com o avanço dos computadores pessoais, um novo pensamento começava a se formar entre programadores do mundo todo. A ideia era simples, mas poderosa. Vamos tratar software como algo que precisa de arquitetura e engenharia. Então é nesse período que começa a ganhar mais força o que a gente chama hoje de engenharia de software. Foi nessa época também que começou o início da disseminação de um novo paradigma que ganharia o mundo nas décadas seguintes, a programação orientada a objetos, que surgiu ainda nos anos 60 com Simula 67 e foi refinada nos anos 70 com Smalltalk, mas foi no início dos anos 80 que ela começou a ser popularizada com linguagens como C++ e Objective-C, que começaram a disseminar a ideia de objetos como unidades de organização. E a proposta da orientação a objetos era muito clara. Vamos quebrar o software em partes menores, reutilizáveis e isoladas, cada uma com uma única responsabilidade. Era como se o software agora fosse feito de pequenas peças de Lego, cada uma com seu papel muito bem definido. E isso tudo não era só uma mudança técnica na forma de programar e de escrever o código, era uma mudança de mentalidade. Então o programador deixava de ser um executor de instruções e passava a ser agora um arquiteto de soluções, alguém com capacidade e autonomia de raciocinar sobre o problema e a solução. E é nessa mesma época que nascem os primeiros embriões do pensamento que anos depois daria origem aos princípios atualmente conhecidos como Solid. Foi durante esse período também que ganharam destaque as primeiras tentativas de documentar boas práticas de design de código e a comunidade começa a perceber que existem melhores e piores formas de escrever um código, e isso começa a se espalhar pelo mundo inteiro. E é claro... Você vê o Solid, né, mano? Se você não sabe o que é o Solid, ó, antes de toda a entrevista, tá? Eu recomendo até uma coisa pra você, mano. Vem aqui, ó. Pega, não sei se esse site aqui vai ser bom, mas você tem que ter uma folha que você imprime, ou um papel de parede, onde você tem aqui, ó, os princípios do Solid. Porque toda vez que você for fazer uma reunião, uma entrevista para conseguir emprego, os caras vão te perguntar isso aqui. Então S, ó, Single Responsibility, aí você tem que saber explicar. O O, Open Closed, tem que saber explicar. List of Substitution, que é o L, tem que saber explicar. Você quer impressionar os caras, você já manda essa daqui de primeiro, ó. Os caras perguntam do Solid, você fala, tem o L da substituição de Liskov, que é tal coisa, que eu não lembro agora, tem que... Mentira, eu lembro. Você pode substituir uma classe pai por uma classe filha, né? Mas você não pode substituir uma classe filha por uma classe pai. Então, segregação de interface, independência de... inversão de dependência. Então, decore isso aqui, velho. Toda vez que você tiver uma entrevista técnica, você olha isso aqui de novo, porque é uma coisa que os caras sempre vão perguntar. É esse tal do Solid, cara. Isso aí cai em toda entrevista que você vai fazer. E para se preparar mais para entrevista e conseguir as melhores entrevistas e os melhores empregos, vem aqui no meu curso Jovem Tranquilão. Nesse curso aqui eu te ensino todas as técnicas e ferramentas aí que eu uso no meu dia a dia para poder conseguir boas vagas de emprego, tá sempre empregado, sempre fazendo meu dinheirinho aí, tá certo? Então também vai te ensinar aqui como você vai crescer na carreira, como é que você consegue um bom emprego, enfim, tem tudo que você precisa aqui para te dar esse, tanto o impulso inicial para você aí que tá com dificuldade de conseguir entrevistas, essas coisas, eu vou te ensinar aqui como você vai montar um bom LinkedIn, como você vai montar um bom currículo, como você vai se portar ali nas entrevistas de emprego, o que é bom você estudar para que você possa, tendo esse norte aí, se tornar um matador de processo seletivo e conseguir boa vaga de trabalho, para você poder fazer o quê? Ganhar dinheiro, esse é o objetivo final. Aliás, nas suas orações também, se você quer uma dica, pede trabalho não, pede emprego não, pede dinheiro para Deus. Deus, me dá um dinheiro. Aí Deus vai ver o caminho que ele vai usar para te dar dinheiro. Pode ser um trabalho, pode ser um prêmio de loteria. Ô Senhor, manda um prêmio de loteria para mim. Porque a ideia é a gente pedir o que a gente quer, né? O meio Deus que vai fazer do meio dele lá. Então eu não quero trabalho, não, eu quero dinheiro. O trabalho é só o meio aí que Deus usa para me dar o dinheiro.
Toda repercussão e toda nova forma de pensar vem acompanhada de resistência. Muita gente da época achava tudo isso frescura, complicação desnecessária e coisa de acadêmico. Mas o que estava em jogo aqui era muito maior do que o estilo de código ou a forma que você programava. Era a sustentabilidade dos sistemas, porque sistemas mal projetados não escalam, não evoluem e não sobrevivem. E é exatamente isso que nos leva diretamente para o próximo marco temporal, que foi o grande boom da engenharia de software no mundo todo. Se você é de São Paulo, presta atenção no que eu vou te falar agora. Você está exatamente em uma das regiões que a Finclass tem a sua maior taxa de transformação financeira. A década de 90 começa com um mar de confiança. Mandando um abraço pro tio Primo Rico aí. Técnica. A base já tinha sido construída, a orientação a objetos já tinha ganhado bastante espaço no mercado e a ideia de separar responsabilidades, encapsular decisões e projetar sistemas já não era mais novidade. Foi nesse momento que temas como encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração entraram de vez pro hype. Só que como nem tudo são flores, começaram a surgir os primeiros problemas dessa abordagem orientada a objetos, e que dessa vez não era por falta de estrutura, era por falta de padronização. Cada equipe na época desenvolvia sistemas do seu próprio jeito, cada empresa tinha o seu próprio padrão interno e cada novo programador reinventava a roda trocentas vezes. Então é nesse contexto que nascia o primeiro movimento que buscava formalizar as boas práticas de orientação a objetos. Então em 1994 foi publicado um dos livros mais importantes da história da programação, chamado Design Patterns, ou melhor, Padrões de Projeto. Essa obra catalogou 23... Outra coisa aí também, galera, você tem que saber pelo menos 3 desse aqui, ó. Que os caras sempre vão te perguntar isso em entrevista técnica para programador. Cara, eu sempre me lembro aqui, eu falo sempre do MVC, que não tá aqui nessa lista, né? Que é aquela separação entre modelo, visão e controle, que é um padrão de arquitetura, mas não tá aqui na lista, não sei porquê. Eu sempre falo Singleton, que é bem simples também. Você vai ter uma classe que só tem um objeto dela instanciado por vez, né? E aí você pode citar o Factory também, que é fácil. Eu cito sempre o Facade Delegate como o pior design pattern do mundo. Facade Delegate eu cito até como um anti-padrão, porque eu já vi isso aí ser aplicado de maneira feia e tosca nos projetos. Você fica criando um monte de classe oca lá que serve pra nada, pra que, se um dia eu quiser trocar meu sistema daqui pra lá. Então nunca vai trocar, velho. Então não usa essa bosta. Tem Iterator, Mediator, Memento. Tem vários aqui que eu não sei, mas é um negócio interessante você saber 3. Porque aí você sabe 3, o cara pede pra você citar, você vai citando. E aí quando você estiver no terceiro, sabe os 4, né? Porque se o cara quiser que você cita 4, cita 4. Normalmente quando você cita 3, o cara já entende que você sabe do que você tá falando e não insiste tanto naquela pergunta. É que nem o Solid. O Solid, se você souber 2 letrinhas daquela ali explicar bem, é capaz que eles não vão te perguntar as outras 3. Mas às vezes eles vão perguntar as outras 3. Já tive entrevista que o cara queria saber se eu sabia o que era cada letra, o que cada letra significava, e ainda ficava colocando uns problemas lá, umas situações pra tentar resolver aquilo lá. Tem de tudo nessa área nossa, né? Por isso que eu falo, como é que tem gente que gosta de trabalhar, velho? Bom, pra você trabalhar uma encheção de saco, os caras querem saber tudo, revirar a sua vida, tem que ficar respondendo um monte de pergunta lá. Aí você chega pra trabalhar, o trabalho é simples, é mudar a cor de botão e colocar campo novo na tela. Caralho, pra quê, né, mano? Factory, Strategy, Observer, que viraram referência obrigatória e o impacto foi imediato. Pela primeira vez na história, a comunidade falava a mesma língua. Era como se a gente tivesse criado um vocabulário universal para descrever estruturas de software que resolviam problemas mais comuns quando o assunto era desenvolver software orientado a objetos. Só que a coisa não parou por aí, e fica melhor ainda, porque em 1995 nascia o lendário Java. Uma linguagem criada com base em C++, só que com foco em... O lendário Java, que seria da minha vida se não fosse o Java? Habilidade, orientação a objetos e legibilidade. A promessa do Java era revolucionária. Escreva uma vez e rode em qualquer lugar. E foi assim que o Java se espalhou como fogo no mundo corporativo e com ele veio a popularização definitiva da orientação a objetos. Então, nesse momento, as empresas começaram a migrar, as faculdades começaram a ensinar e os frameworks começaram a surgir. A partir daí, então, a orientação a objetos deixava de ser tendência e se tornava o padrão obrigatório do mercado. Chegando, então, em 1999, a sensação era de que a gente havia conseguido encontrar o caminho certo, de que a crise do software era coisa do passado, porque agora a gente tinha orientação a objetos do nosso lado. A gente tinha o nosso próprio catálogo de padrões de projeto e várias novas linguagens já tinham surgido no mercado, como Python, PHP, Ruby, e a coisa não parava de melhorar. Então, quando a gente entra nos anos 2000, nascia mais uma lenda, o C# da Microsoft, para responder à altura à revolução do Java. Foi nesse mesmo período que começaram a surgir também os primeiros indícios dos famosos princípios SOLID, criado por Robert Martin, que na verdade juntou o conhecimento de outros grandes nomes da época e sintetizou tudo no acrônimo SOLID, e que em teoria servia para evitar código frágil, acoplado e bagunçado, e que ajudou a criar uma geração de programadores muito mais conscientes do impacto do design de código nas decisões de software. Só que a evolução da engenharia de software não parou por aí. Então, em 11 de fevereiro de 2001, nas montanhas de Utah, nascia o Manifesto Ágil, um manifesto que foi descrito por 17 desenvolvedores que estavam cansados da rigidez corporativa e da burocracia nas metodologias de desenvolvimento de software da época. Essas metodologias priorizavam planejamento e documentação em excesso antes mesmo do software estar funcionando em produção. Além disso, elas também tinham longos ciclos de entrega. Então, o Manifesto Ágil nasce como uma alternativa mais flexível, colaborativa e focada na entrega de valor para o cliente. E entre os criadores desse manifesto, tínhamos grandes nomes como o próprio Robert Martin, Kent Beck, Martin Fowler e por aí vai. E como não
é à toa que essas décadas foram conhecidas como a era de ouro da engenharia de software, em 2003 temos um novo divisor de águas, Domain Driven Design de Eric Evans, que trazia uma nova forma da gente desenvolver e pensar sobre software, só que agora não era só olhando para o código. A ideia agora era a gente modelar software olhando para o domínio do negócio e fazer com que desenvolvedores e especialistas falassem a mesma língua e criassem sistemas que refletissem a realidade da empresa. Então foi nessa época que termos como linguagem ubíqua, entidades, agregados, repositórios começaram a ganhar muita força nas conversas técnicas. E como tudo isso era só a ponta do iceberg na nossa evolução técnica da engenharia de software, em 2008 vem o tiro de canhão final, a publicação do livro Clean Code de Robert Martin, que virou quase uma bíblia moderna da programação e se espalhou como fogo no mato seco pelo mundo inteiro. Código limpo, com bons nomes, com funções pequenas, responsabilidades bem definidas, testes automatizados, arquitetura clara, simples, elegante. Esse era o grito de guerra da excelência técnica. E se você pensa que acabou, tá muito enganado. Logo em seguida vinham os Object Calisthenics de Jeff Bay, com 9 regras de ouro para forçar um código coeso, desacoplado e orientado a objetos de verdade. Nada de classe gigante, nada de else, nada de getter e setter espalhado por aí. A gente vivia um verdadeiro renascimento técnico. Design patterns bombando, Solid se espalhando, Clean Code nas estantes, TDD ganhando espaço, Domain Driven Design entrando nas mesas de reunião, Keys, Dry e Agni virando tatuagem de programador. Parecia que... Isso aí tudo é bem interessante, sim, porque acaba deixando o seu software bem mais simples, né? Tanto para você fazer quanto para você manter ele depois. Então, aqui tá sensacional isso tudo aí, toda essa evolução, como ele diz aí, chegou no ápice da coisa, né? Até então, ó, eu comecei a programar nessa época, né? Então, muitas das coisas que eu construí aí ao longo dos anos, isso daí é o padrão. É o mundo padrão para mim, é esse. Isso aí é o padrão das coisas que a gente faz, né? Mas ao longo do tempo a gente tá vendo surgir umas coisas meio esquisitas, né? Acho que é disso que ele vai falar mais pra frente. Finalmente tinha dominado a arte de programar. Era como se a engenharia de software tivesse alcançado a maturidade suprema. Porque tudo tinha nome, tudo tinha método, tinha propósito, parecia perfeito. Só que não era. Porque quanto mais a gente tentava fazer tudo certo, mais a gente começava a errar feio. A gente começou a transformar princípios em dogmas, em leis, padrões em obrigação. E cada novo problema simples ganhava uma arquitetura de guerra. A simplicidade foi sendo sufocada pelo medo de fazer errado. E isso fez com que muitos programadores travassem. Afinal, qual que era o padrão certo para cada situação? A gente acabou criando uma cultura onde o certo era fazer complexo, onde uma tela de login simples tinha que ter 18 camadas, 5 interfaces, 7 factories e um command handler. E com isso, muita gente começou a confundir complexidade com senioridade. E as boas práticas deixaram de ser uma ferramenta e viraram muleta de vaidade. E foi assim que, no auge da excelência técnica, a gente pariu o nosso novo vilão, o Overengineering. Traduzindo, seria o excesso de engenharia e complexidade desnecessária. Só que a gente não teve tempo de olhar para ele, porque antes que a comunidade tivesse a chance de refletir sobre o assunto, o mundo foi atingido por um novo colapso, só que agora financeiro. E entre 2007 e 2008 estourou a grande recessão global. O colapso no setor imobiliário dos Estados Unidos derrubou bolsas, faliu empresas, destruiu empregos e colocou o planeta inteiro em estado de alerta. Empresas de tecnologia começaram a cortar custos, projetos foram congelados, investimentos sumiram e, de repente, a última preocupação das empresas era saber se o código do sistema tinha uma arquitetura decente. O foco agora era sobreviver e o debate técnico foi silenciado por uma necessidade muito maior, que era manter as luzes acesas. Então o Overengineering ficou ali, quieto, parado, escondido, esperando a próxima chance de voltar para atormentar a gente e cobrar juros e correção monetária por isso. Então é diante desse novo caos financeiro que a gente finaliza esse período e vamos entrar no nosso próximo marco temporal. Entramos então em 2010 e a recessão global já havia finalizado e os primeiros indícios de paz e tranquilidade no mundo começaram a surgir. As empresas começaram a se recuperar, novas rodadas de investimento voltaram a aparecer e o mercado agora parecia revigorado e pronto para seguir adiante. Só que junto com isso, nessa mesma época, um novo fenômeno começava a se espalhar pelo mundo inteiro, os smartphones. De repente, agora todo mundo estava com o computador no bolso e toda empresa de qualquer setor tinha a obrigação de ir para a internet, porque quem não estivesse lá estaria fora do mercado competitivo muito em breve. E é aqui que começava uma nova corrida desenfreada por presença digital. E para acompanhar esse ritmo, frameworks robustos, poderosos, enterprise como Spring começaram a ganhar muita força no mercado. E a adoção deles cresceu quase que de maneira exponencial. E era ali, bem ali, naquela hora que a gente podia ter corrigido os nossos erros do passado e ter pago todos os nossos pecados. A gente podia ter olhado pro excesso de abstrações, pros padrões usados sem nenhum tipo de propósito e ter dito, chega, vamos fazer simples, vamos fazer direito. Só que não, a gente continuou cometendo os mesmos erros do passado. Nessa época, qualquer projeto pequeno ganhava arquitetura de grandes corporações. Startup com 3 programadores enfiava Domain Driven Design, Clean Architecture e microserviço num sistema simples de cadastro de usuário. Então é nesse momento, é bem aqui que o nosso algoz sai da tumba para nos atormentar novamente, o Overengineering. Só que mais uma vez ele vai ter que esperar, porque um novo inimigo acabou de aparecer. Seu irmão gêmeo. Lembra do... Ele matou o próprio pai na prisão. De longe, ele parece um bandido comum. De perto, do Manifesto Ágil, criado lá em 2001, aquele que apareceu para ser leve, flexível e humano, pois bem, ele começou a ser distorcido e deturpado dentro de algumas empresas, até perder completamente a essência. A daily do Scrum virou interrogatório, a sprint virou corrida maluca, o Kanban virou planilha de microgerenciamento. É isso, cara. A sensação que eu tenho é que a daily do Scrum virou uma status report. Eu tive empresa já que eu trabalhei que os caras faziam 3 daily no dia. Era 2. Aí depois, como começou a atrasar, os caras botaram mais 2. Depois mais 1. Ficaram com 5 daily, cara. Era uma de manhã, uma antes do meio-dia, uma no meio da
da tarde, outra no final do dia e uma outra pós-final do dia. Cara, 5 euros, por que será que as coisas não estão saindo, né? Então é essa capacidade do ser humano de fazer puxadinho em tudo, né? Imagina que você constrói uma casa, isso aí até outro ponto também, que você morar em cidade envelhecida, esse problema. Tu constrói uma casa novinha, ela é uma coisa, aí conforme o tempo vai passando, vai fazendo um puxadinho aqui, fazendo outra coisa, ela fica uma coisa toda disfuncional, né? E nem uma roupa remendada, coisa desse tipo. E é isso que tá acontecendo com o Scrum. A gente precisa de um novo negócio agora, do zero, para acabar com esse Scrum aí, que esse Scrum, ele, principalmente no trabalho remoto, a gente vê o quanto que o Scrum é inútil, desnecessário e ineficiente, né? Porque no presencial você queria enrolar, velho. Você queria ir lá pra... Eu lembro, eu ficava no Scrum quando os caras botaram isso aí na empresa, era 2 dias que você perdia em reunião só pra ficar lá jogando baralho, conversando e debatendo. A gente achava gostoso aquilo lá, que é uma forma de matar trabalho, né? Agora no remoto é diferente. Eu trabalhei em empresa que a daily, a cara da daily demora 1h30, 2 todo dia. Eu já trabalhei em equipe assim, equipe pequena, não é equipe grande não. E aí o cara fica lá, eu já vi daily que o cara fica perguntando percentual de tarefas. Vai, caralho, isso aqui é uma daily de Scrum? Ou é um negócio de gerenciamento de projeto antigo, né? Então o negócio desandou total, velho. Virou uma porcaria isso aí, mano. Não deu certo. O dev virou aquele executor de tarefas, bem parecido com aquele lá da década de 60, porque agora só o que importava era a entrega. Era entrega, entrega e entrega. Tudo isso porque as empresas precisavam ir rápido pro digital. E quem não tivesse na internet estaria fora do jogo muito antes de conseguir perceber isso. Então agora já não importava mais a arquitetura, não importava mais a coesão, não importava mais a qualidade. Só a entrega importava. E foi aí que a gente pariu um novo monstro. Se por um lado o overengineering era um dos extremos, que significava excesso de engenharia e complexidade desnecessária, agora a gente tinha que enfrentar o irmão gêmeo dele, o underengineering. Porque se antes o problema era o excesso, agora o problema é a escassez de engenharia. Sistemas começaram a ser feitos sem estrutura nenhuma, regra de negócio jogada dentro de controller, classe chamada service que faz tudo, manda e-mail, consulta banco, processa pagamento, converte dados, desenha tela. O importante era funcionar, era rodar rápido, chegar no mercado antes do concorrente. Se der bug, a gente resolve depois. Se quebrar, a gente faz um hotfix. E esse era um novo cenário que criou uma geração inteira de desenvolvedores que nunca aprendeu a projetar um sistema, que não sabe. Mas isso aí, cara, isso aí até que eu não sou contra, não. Se a gente para pra pensar nesse mundo de startup, dessas coisas, né? Porque é aquilo que a gente fala, mano. Quando você vê essa ideia de manutenabilidade, sistema escalável, robusto, aquela estrutura pesada que você tá fazendo, parece que você tá construindo um sistema para durar 1000 anos, tá ligado? E aí o problema todo é isso, vai encarecer e atrasar o desenvolvimento desse sistema. Lembra da história lá daquele filme Os Piratas do Vale do Silício? Acho que é esse aí, né? Que mostra lá o Steve Jobs na Apple lá fazendo o negócio tudo direitinho, com calma, devagar. Chegou o tio Bill Gates fez o quê? Ele foi e meteu um negócio lá, fez de qualquer jeito e entregou. E aí ele virou o homem mais rico do mundo. A empresa dele cresceu, né? Por quê? Porque tem a questão da escassez de tempo. Mas se você projeta um software muito foda, muito robusto, muito complicado, você vai gastar muito dinheiro para desenvolver ele. É aquela história, não, vamos resolver um problema que talvez aconteça daqui 10 anos. Pra que você vai fazer isso? Se você pensar nesse mundo ágil que a gente tem, né? É melhor você ter uma solução, nem que ela seja descartável. Você vai, faz, põe no ar, vende, põe dinheiro no bolso, vende sua empresa, cria uma outra e faz uma outra coisa. O mercado ele muda rápido também, né? Por isso que eu acho que a gente não pode ter tanto apego assim, principalmente no mercado de software. Software é uma coisa meio assim, meio efêmera em muitos cenários, né? Porque você tem a transformação da própria sociedade muito rápida, né? Então vamos pensar aqui num software, você tem um software de por exemplo, tinha o Orkut, aí depois o Orkut caiu fora, veio o Facebook, aí depois veio o Instagram. Então imagina, se você for projetar o seu Orkut para ele durar 20 anos, ele não vai durar 20 anos, ele vai ficar no ar ali um tempo e vai ser descartado, tá ligado? Então essa ideia também de você fazer coisas que elas não precisam ser duradouras, não tá só no software, ela tá em tudo. Você pode ver que o progresso humano mesmo, né? Não tecnológico, a gente vai pensar que tá falando de tecnologia específica, mas a humanidade é assim, né, mano? Por que eu vou fazer uma roupa que vai durar 50 anos? Aqueles móveis que dura 300 anos, você não precisa disso, você tem que ter um negócio descartável que você vai trocando conforme o tempo, né? E aí isso fica mais rápido de você produzir e você também faz um negócio mais barato que você troca. Então pensa bem, quantas startups, quantos sistemas, quantas coisas assim não surgem e desaparecem no tempo?
talvez um prazo de 5 anos, dependendo do ramo que você tá, uma eternidade. Então você não precisa fazer um software que vai durar 50 anos. O negócio vai durar 5 anos ali. 5 anos você põe o máximo de dinheiro no bolso que você puder e depois acabou. Aí você vai fazer outra coisa, você vai pro próximo, vai desenvolver o próximo sistema, né? Pensando nessas mudanças até sociais mesmo que a gente tem, né? Imagina que você tem algum software relacionado à balada, por exemplo. Aí a balada, hoje em dia não tem mais balada, as baladas tá acabando. Então você tem que fazer outro software de outra coisa. Fazer um software de academia agora que tá em alta. Mas por quanto tempo vai estar em alta o mercado de academia? A gente não sabe. Então essas mudanças na sociedade, né, impactam, na minha opinião, de que você não precisa resolver os problemas do futuro agora. Lá no futuro, se acontecer um problema, você resolve. Meio que uma abordagem assim, não só de software, mas acho que serve até para a vida, né? Você pode fazer um software hoje, que eu cansei de ver na minha carreira, um exemplo prático. Você tem aquela empresa pequena, médio porte, é 100% brasileira, nunca vai ver um gringo na vida. Aí você está desenvolvendo sistemas, cara, não, vamos fazer um sistema internacionalizado. Vamos extrair todas as strings para um arquivo e não sei o quê. Mano, nunca aquilo vai ser traduzido para o inglês. Já vi mais. O legal de você acumular anos na área é isso, né? Estou 18 anos na área, eu vi esses sistemas serem criados e eles entrarem no ar, e hoje em dia, vira e mexe, vem uma manutenção num sistema desse. É aquele sistema que ele tem internacionalização, mas ele só tem um idioma, cara. E aí isso deixa, tudo bem, é uma complexidade que não é tão grande assim, que você sabe usar as ferramentas, você se vira nisso. Mas é uma mensagem que ia estar numa tela, que ia estar fácil de você fazer a engenharia reversa, achar e alterar o negócio. Você tem que ir lá, mudar um arquivo de properties, achar qual que é a properties e trazer, não sei o quê. Pra quê? Pra você ter um idioma só naquela merda. Então isso é um exemplo muito interessante da gente ver, né? Essa ideia das pessoas de quererem prever problemas do futuro. Por que você vai solucionar um problema que nem aconteceu? Você tem que resolver os problemas de agora. Quanto mais rápido você for nisso, na minha opinião, né? Resolver o problema de agora, pôs a solução no ar e tá faturando dinheiro, acabou. No futuro, se tiver um problema, você resolve esse problema no futuro. Se ele acontecer, se o futuro chegar, se a sua empresa ainda estiver existindo naquela época, se não tiver sido tornado obsoleto o seu software, né? Então é essa a opinião que eu tenho, tá ligado? Sabe o mínimo sobre como implementar uma camada de cache simples para aliviar as consultas do banco de dados, que nunca pensou em domínio, que nunca sequer escreveu um código que durasse mais do que 3 sprints, porque agora tudo era velocidade. Então agora já estava mais do que na hora da gente voltar atrás e parar para refletir sobre os nossos problemas de engenharia. Só que quando essas discussões começaram a ganhar a comunidade técnica, mais uma vez a gente foi forçado a deixar de lado todos os nossos débitos técnicos e problemas de engenharia de software para assistir o próximo grande colapso que atingiu o mundo inteiro, trazendo caos e destruição por onde passou. E isso nos leva para o nosso próximo marco temporal, que começa com uma nova crise global, agora causada por um inimigo invisível, um vírus. Os melhores anos da tecnologia foram esses primeiros aí. Trabalho 100% remoto, vaga sobrando, dinheiro jorrando. Oh, tempinho bom, velho. Oh, época boa, mano. Cara, não sei nada de programação. Não sei o que é HTML, não sei o que é JavaScript, não sei mexer com código, sei o que é. O colapso de saúde pública sem precedentes forçou países inteiros a trancarem suas portas. Empresas fecharam, pessoas foram mandadas para casa e o planeta completamente devastado entrou num isolamento forçado. Só que o inesperado aconteceu, porque logo em seguida, no meio disso tudo, o software acabou virando infraestrutura essencial. E tudo passou a depender de sistemas digitais. Reuniões de trabalho, aulas, consultas médicas, pedido de comida, relacionamento, lazer, vida. Tudo estava na internet. Quem não estava online foi sepultado e sumiu de vez do mapa. E o mercado de tecnologia, dessa vez, explodiu. Empresas de software passaram a valer bilhões, startups receberam investimentos recordes e as contratações remotas dispararam. E, de repente, algo inédito Melhor época, velho. Nossa senhora, podia ser assim o resto da vida, não podia não. acontece. O programador virou o novo rei do mercado. E agora era ele quem dava as cartas, ele que decidia onde queria trabalhar, ele que decidia o salário que queria ganhar e até a modalidade de trabalho. E foi nesse mesmo período que a análise e desenvolvimento de sistemas se tornava o curso mais procurado nas universidades. Tinha gente largando emprego para virar programador e as empresas, por falta de devs, buscavam até na Cracolândia os seus novos jovens talentos. Era tudo muito lindo, tudo maravilhoso, via a importância que o setor de tecnologia ganhou no mundo inteiro. Só que esse crescimento veio com um custo muito alto, chamado pressão, muita pressão. Pressão para entregar mais rápido, pressão para lançar mais features, pressão para crescer e pressão para manter as luzes acesas de bilhões de usuários conectados 24/7. E nesse ritmo insano, o pensamento técnico foi mais uma vez deixado de lado, porque pensar dá trabalho e o que as empresas queriam era código, qualquer código, desde que entregasse. E foi nesse mesmo momento, em 28 de maio de 2020, que a OpenAI apresentou ao mundo o GPT-3, um modelo de linguagem poderoso capaz de gerar texto com um nível de coerência nunca antes visto na história. Logo depois, em 2021, tivemos o GitHub Copilot, o primeiro grande assistente de código gerado por IA e treinado com bilhões de linhas públicas do GitHub. A promessa era sedutora: digite um comentário e ganhe um bloco de código funcional. E isso aí era só a ponta do iceberg, porque logo depois vieram outros modelos mais poderosos e mais avançados.
avançados, como o ChatGPT, o Gemini, Cursor, DeepSeek, Claude, por aí vai. Então, em pouco tempo, as inteligências artificiais generativas estavam em todo lugar, gerando código, explicando código, refatorando código e analisando por request. Só que o tempo foi passando e depois de toda essa explosão de tecnologia, começaram a surgir os primeiros efeitos colaterais. Algumas empresas já começaram a perceber que a inteligência artificial está gerando código duplicado, introduzindo vulnerabilidade, criando soluções de procedência duvidosa e montando sistemas que quebram fácil. E aí o que ninguém parou para pensar finalmente veio à tona. E a pergunta que não queria calar era: como que essas IAs foram treinadas? Com que dados? Quem ensinou elas a programar? Até porque não precisa ser um gênio para saber que as inteligências artificiais generativas não são inteligentes de verdade, elas não pensam. E a resposta eu acredito que já está mais do que óbvia. E foi por isso que eu te trouxe nessa viagem do tempo. Enquanto a gente passava por todas as nossas crises na engenharia de software, reaprendendo paradigmas, mudando a forma de pensar, ou então enfrentando os nossos inimigos, como o over-engineering, ou então o under-engineering, ou então quando a gente era obrigado a pausar as nossas discussões técnicas a respeito do futuro da engenharia de software por motivos de força maior ou colapsos globais, que empurrava toda a sujeira para debaixo do tapete e deixava para depois, a inteligência artificial estava lá, aprendendo, observando, imitando. Ela foi alimentada com tudo que tinha por aí. Código público, Stack Overflow, repositório aleatório, documentação incompleta, post antigo de fórum que nem existe mais. Só para você ter uma ideia, os repositórios públicos do GitHub, por exemplo, estão repletos de código lixo, sem teste, sem padrão e cheio de gambiarra. Foi a gente mesmo que alimentou esses modelos de inteligência artificial. A IA aprendeu com a nossa mediocridade e hoje ela tá apenas regurgitando o lixo que a gente jogou lá atrás e não voltou para catar. E o programador, fascinado com a velocidade, não questionou. Ele aceitou, copiou o código, colou e subiu em produção. E que fique claro aqui que o problema não é usar a inteligência artificial, até porque o programador que não usa IA, ele tá fora do mercado já. O problema é que agora surge uma nova era de programadores que idolatram a terceirização do raciocínio. O programador que não resolve mais o problema, ele descreve o problema e espera que a IA resolva por ele. Esse é o verdadeiro nascimento de uma geração de pedintes de código. É uma aí é esquisito pra caralho, velho. Você tá maluco? Lândia digital. Eles não entendem lógica, não sabem o básico de arquitetura, não sabem refatorar um código, não entendem nada sobre escalabilidade, performance, paralelismo, concorrência, mas sabe escrever um prompt, sabe pedir, sabe copiar, sabe colar e tudo isso sem questionar. A inteligência artificial não virou uma ferramenta, ela virou uma muleta. E junto com ela o pensamento crítico, aquele que diferencia o programador de verdade de um papagaio do ChatGPT, começa a definhar. E no meio disso tudo, esse movimento ganhou até nome, camiseta, bordão e influenciadores. Em cima disso nasce um novo tipo de programador. O programador que não se sente ameaçado por não saber. Ele se sente confortável. Ele não quer entender o que tá fazendo, ele quer copiar, colar e fazer funcionar. E é nesse cenário que surge o movimento que sintetiza todo esse novo espírito, Vibe Coding. O que é Vibe Coding? Vibe Coding, isso daí, né? Cara, eu vou te falar bem a real aqui, né? Nesses 18 anos trabalhando como programador, 80% do tempo é isso, achar, tudo bem, tem que pensar ali no problema que vai resolver, ter mais ou menos uma ideia de como vai resolver, fazer uma pesquisa, copiar, colar, adaptar, né? Porque isso aí agiliza muito o processo também, né? De duas coisas, né? Uma, você pode copiar dentro do próprio projeto, quando você conhece bem o projeto que você está trabalhando, você tem que fazer uma coisa nova ali. Você sabe que já tem um lugar que fez uma coisa parecida. Aí você só replica aquela estrutura. E aí você adapta para aquilo que você tem que fazer, de tal modo que o que vai acontecer? Você vai ter uma solução que ela entra ali, ela casa perfeito com o código existente. Você não consegue ver uma diferença entre o código que já existia e o código novo que você está fazendo. Ele fica perfeito ali. E outra coisa é você olhar em Stack Overflow, essas coisas, para achar soluções, né? Mas assim, eu não vejo isso como um problema, né? Eu acho que você não precisa, que tem cara que vai querer olhar documentação, ler tutorial, não sei o que. O negócio que você resolve em 5 minutos vai demorar 3 dias para resolver, né? E aí você fala, não, mas aí tem um entendimento. Mas eu não sei também até onde esse entendimento perdura, né? Porque a nossa cabeça tem a capacidade de jogar fora as coisas que a gente aprende, que elas não são úteis, né? A construção de memória na cabeça humana tem duas coisas: uma informação que você está sempre repetindo ela, está sempre acessando, como se fosse um cache ali orgânico. Essa informação vai estar sempre lá, seu cérebro vai julgar ela importante. E outra coisa é uma lembrança que está relacionada a algum tipo de emoção que você teve, né? Você tem alguma emoção ali forte ali, que são as suas lembranças. As melhores lembranças que a gente tem na vida é isso, né? As piores também são relacionadas com emoções. Então, muitas vezes você está resolvendo um problema, aí você vai, olha, estuda, não sei o que, tal, beleza. A ideia disso é você estar investindo seu tempo para aprender aquilo, na esperança que no futuro você vai ter um outro problema parecido e você não vai ter que perder seu tempo aprendendo de novo, porque você já sabe. Só que a questão toda a gente está em tempo tão dinâmico, as coisas mudam tanto que o conhecimento ele também é descartável. Tudo bem, você tem esse conhecimento mais estrutural aí que não. É uma coisa que dura muito. Mas se você for ver, por exemplo, em vez de eu copiar e colar uma solução aqui, eu pedi para o ChatGPT, eu vou entrar lá na documentação do Spring, ver como é que faz, entender, não sei o que, implementar. Beleza, vai gastar 3 dias para fazer um negócio que você faria em 5 minutos. E isso aí nem é um problema,
Porque a questão é, você não vai implementar aquilo de novo, tá ligado? Se você precisar fazer aquilo de novo um dia, provavelmente vai ser outra versão do Spring, vai ser de outro jeito. Se demorar muito, você já esqueceu como é que você fez também. Porque não é um negócio assim que você repete tanto, né? Uma coisa que eu vejo, pelo menos no meu dia a dia, isso é a variação de atividades. Principalmente, às vezes, quando você trabalha num polywork aí, por exemplo, tem 2, 3 projetos simultâneos que você está trabalhando, freela, essas coisas. Mano, não dá tempo. Os problemas são muito diferentes que você tem que resolver, né? Aí você tem que achar a forma mais eficiente de resolver cada um ali e entregar, né? Então, veja que, dado que a tecnologia está mudando, os problemas estão mudando o tempo todo, o conhecimento ele também se torna, de certa forma, esse tipo de conhecimento que eu estou descrevendo aqui, que é o cara que vai olhar a documentação e vai entender, não sei o quê, não serve para nada, porque daqui a pouco muda a versão do troço, aquela documentação toda que você leu está desatualizada, você vai ter que aprender de novo. Então você precisa mesmo dessas ferramentas, dessas formas mais ágeis, né? Que é uma coisa que, assim, eu não sei também descrever, explicar muito bem de onde vem isso. Mas com o tempo de tanto fazer, parece que a nossa mente de programador, ela desenvolve a habilidade ali de... Você bate o olho no código, você sabe se aquilo ali que você está vendo resolve ou não o problema que você precisa resolver, né? Então você vai lá, faz uma pesquisinha no Stack Overflow, gera um código IA que seja, você copia, cola, adapta. É mais uma ideia assim de você não gastar, não é nem tempo digitando, né? Mas é que nem assim, você precisa lembrar os 20 afluentes, 50 afluentes do Rio Amazonas, você não precisa, você vem no Google, pesquisa e tem a lista lá, né? Veja que isso não é um problema só do software, é uma questão que está acontecendo em tudo conforme você passa a ter essas ferramentas. Acho que o Google é o melhor exemplo disso, a gente não precisa lembrar de nada. Você tem que saber que aconteceu alguma coisa, você vai lá no Google e acha as informações precisas que você precisa, né? Então essa capacidade de ficar armazenando informação na cabeça, ela meio que perde valor. E a mesma coisa com o código. Se você tem um código que pode ser gerado e regerado e ele resolve o problema, não tem mais valor, né? O Lucas Montano, ele fala sobre isso, é uma pílula que a gente pode raciocinar muito acerca disso. Por que eu tenho que me preocupar com o código, reescrever código, reaproveitar código, se eu posso simplesmente gerar ele? Eu fiz um código hoje, ele resolve um problema. Se amanhã ou depois eu preciso resolver um outro problema, ou esse problema mudou, eu só regero o código, substituo, põe lá, e ele vai rodar e vai cumprir essa missão, né? Que duas coisas, a gente como programador, a gente tá vendendo tempo ali e ganhando dinheiro com isso, então a gente precisa estar sempre vendendo. Imagina, se um dia a gente fizer o software perfeito, a gente tá acabando com o nosso futuro, porque a gente tem que arrumar bug, a gente tem que ganhar dinheiro também, vender hora de programação para ganhar dinheiro. E outro é o ponto de vista da empresa, né? A empresa não tá preocupada no software que ela tem, ela tá preocupada com o produto final, né? A menos que você tenha uma empresa de tecnologia cujo software é o produto final, isso, beleza, numa empresa de tecnologia isso acontece, mas se você tem uma empresa que o negócio dela é outra coisa, por exemplo, vender sapato, móvel, camiseta, carro, tipo assim, a empresa precisa resolver o problema dela ali. Então, quanto mais rápido você fizer e resolver aquilo, melhor. Surgiu um outro problema lá na frente, você resolve o outro problema, resolve o outro, e você vai dessa forma, né? Que nem aquilo, a gente não tem como comer uma vez só e ficar alimentado o resto da vida, a gente tem que estar sempre comendo. Tem que estar sempre comendo. O próprio mundo ele é assim, o mercado, a economia, tudo é assim. Imagina, se você fizer um negócio que dura o resto da vida, o cara vai comprar uma vez e acabou. Nunca mais vai comprar de novo. Aí sua indústria vai quebrar. A mesma coisa é o software. O software tem que ser feito rápido, entrega, vai dar problema, você vai fazer de novo, você vai corrigir, vai fazer de novo para poder manter o negócio rodando, né? O dia que a gente fizer um software que dura 1000 anos, acabou. A gente vai trabalhar 3 anos, construir ele e ninguém tem mais emprego, né? Então a própria sustentabilidade aí da área depende disso, né? Tem que fazer, faz, entrega, deu problema, arruma, né? Joga fora, depois faz de novo e vai fazendo, né? Tem que ser assim. Vibe Coding é apenas um nome bonito para justificar a preguiça. É a filosofia que diz que pensar demais atrasa, que estudar boas práticas é perda de tempo, que arquitetura é frescura e que Solid é coisa do passado. Pra que usar padrão de projeto se o código tá rodando? Pra que testar se o usuário não reclamou? Pra que entender se a IA já fez? O Vibe Coding transforma... Tem umas coisas aí que eu concordo que é importante você ter estrutura, você ter essas coisas. Agora tem outros que realmente, mano, tá funcionando, acabou. O cara tá lá, tá em produção, o cara tá te pagando, tá entrando dinheiro, acabou. Não precisa preocupar com isso, tá ligado? Na hora que tiver um problema, aí preocupa e resolve, né? Superficialidade em virtude e o desleixo em estilo. É um verdadeiro culto à ignorância. Enquanto isso, o código nos bastidores das empresas mundo afora vai virando coxa de retalho imprevisível, impossível de dar manutenção e que ninguém se atreve a tocar, porque foi a IA que fez. Os sistemas estão ficando cada vez mais frágeis, difíceis de escalar, lentos, repetitivos, cheios de código gerado sem sentido. Ninguém entende mais nada, ninguém tem coragem de refatorar, ninguém tem nem tempo mais para pensar e raciocinar sobre isso. Só que enquanto tudo isso está acontecendo neste exato momento, a IA tá lá, aprendendo com os nossos novos códigos gerados por ela mesma e que os novos programadores nem sequer dão trabalho de conferir. Eles só copiam, colam e botam para funcionar
funcionar. E tudo isso vira um ciclo de mediocridade que se retroalimenta. E bom, quer saber de uma coisa? A próxima grande crise do software não é mais uma possibilidade, ela é só uma questão de tempo. A engenharia de software está em colapso. Não é porque falta ferramenta, não é porque falta linguagem, não é porque falta mais nada. Ela está em colapso porque essa geração parou de pensar e raciocinar. E o pior de tudo isso é que agora a maioria está sentindo orgulho de ser burro. Mas se você chegou até aqui é porque você sabe que alguma coisa está errada. Você sente que isso está acontecendo e talvez você seja um dos poucos que ainda se importa. Se importa em entender o problema antes de escrever a solução, se importa em modelar bem antes de abstrair mal, se importa em refatorar. Não porque alguém mandou, mas porque você não aceita escrever lixo. Se importa com a qualidade, com a clareza, com a engenharia como um todo, com a responsabilidade de quem constrói sistemas que impactam o mundo real. Porque a verdade é dura. A profissão de programador, ela não vai ser destruída pela IA. Ela vai ser destruída pela preguiça e pela burrice. Porque a IA, ela só reflete, ela não decide, ela não pensa, ela não projeta sistemas, ela não conhece o domínio, ela não tem empatia pelo usuário, ela não sabe o que é certo ou o que é errado num sistema crítico. Isso ainda é papel do engenheiro, do programador, do arquiteto do software que entende o impacto de cada linha escrita. Porque não é o clean code que atrasa o projeto, é a ausência dele que mata a manutenção. Não é o solid que te trava, é não entender o que cada módulo deveria fazer. Não é o domain do event design que complica, é jogar toda a regra de negócio dentro do controle e chamar isso de prático. Não é a arquitetura que te atrasa, é a preguiça de aprender que causa alergia a conhecimento. Se a gente quiser salvar a engenharia de software, a gente vai ter que começar resgatando a responsabilidade técnica. A gente vai ter que voltar a estudar os fundamentos. Você não precisa saber tudo, você não precisa ser um Einstein, um gênio da programação, mas você precisa querer aprender, querer entender, precisa ter critério e, acima de tudo, precisa ter vergonha na cara quando for escrever um código. Porque código porco também mata. Software não roda só na web. Ele roda em hospitais, ele roda em carros autônomos, ele roda em aviões e, principalmente, em equipamentos que mantêm pessoas vivas. E pode ser um parente seu, um filho, um amigo, dependendo de um sistema desses para continuar vivo e ele acabar falhando porque um animal copiou e colou um código que ele nem sequer teve a decência. Mas, mano, e se o cara nem fizer o software, velho? Ele tá lá pensando, ai, como é que eu vou fazer? Não sei o que, o cara morre, porque não existe ainda também. Tem as duas coisas, tá ligado? Você tem esse lado aí, tudo bem, eu concordo com você, que a gente percebe não só no software, mas nas indústrias em geral, você tem cada vez mais coisa que dá pau. Tudo que você mexe hoje em dia dá pau. Você viu, eu tô na live aqui, às vezes o negócio trava, o computador esquenta. Tudo bem, isso aí é verdade, é uma consequência. Mas tem o outro lado também, que se a gente for ficar lerdão, ficar demorando 5 anos para desenvolver um software, alguma coisa, uma série de situações que poderiam ser resolvidas, elas vão demorar para ser resolvidas, ou às vezes nem vão ser resolvidas também, né? Porque você começa a gastar muito tempo, as pessoas ficam caras, fica muito tempo ali trabalhando naquele negócio e você só tem problemas diferentes, né? Você pode ter uma situação que pode acontecer, nesse caso você falou aí, por exemplo, um sistema crítico, alguma coisa assim. Mas por outro lado você tem que pensar também que se você ficar demorando muito, muita gente também, como você falou aí, de repente você vai ter um software que resolve um problema, não vai falar de software aqui, vamos supor, você tem um tratamento experimental que resolve uma doença. Agora, se eu for pôr um monte de burocracia naquele tratamento para ele poder ser aprovado, muita gente que está doente hoje não vai resolver o problema dele, vai morrer antes de um tratamento que já existe, mas porque tem que ficar com aquela burocracia toda, aquela certificação, aquele tipo de coisa, né? No software é a mesma coisa, você tem um monte de problema acontecendo hoje aí na sociedade. Se você conseguir fazer um negócio porco aqui, que daqui 3 dias tá pronto e começa a resolver esses problemas de hoje, talvez não de uma maneira perfeita, mas resolvendo, você já tá melhorando o mundo hoje, né? Quanto mais tempo você demora para lançar esse software, mais tempo aquele problema vai continuar acontecendo, né? Então é uma coisa assim que tem os dois lados, né? Sei lá. Mas eu não discordo de tudo que ele tá falando, obviamente, né? Eu só acho que não pode ser tanto assim também, sabe? Tipo, até pela questão do respeito ao próprio tempo de vida seu como indivíduo na Terra, né? Se para todo problema que você vai resolver, pô, tem que mudar a cor de um botão, aí eu tenho que estudar a teoria por trás do botão e por que o botão e não sei, mano, vai lá e muda a cor, cara. Pesquisa no Google, mudar a cor do botão, tá? Pois lá, mudou, acabou, aprovou, entregou, tá no ar, tá faturando, coisas assim também que você não tá lidando com coisas graves também. Acho que isso é um ponto também, né? Você vai para aviação, para sistema de saúde, esse tipo de coisa, é um tipo de área mais, vamos dizer assim, crítica, né? E aí sistemas críticos você desenvolve ele de outros jeitos também. Agora o sistema que você está fazendo é o que? É um website lá para vender curso online. Pô, isso aí não vai matar ninguém. O negócio der um pau lá, o máximo que vai acontecer é você ficar sem ganhar dinheiro, né? Então tem esse lado também, né? De você ver que, acho que até cabe no que ele falou aqui da questão de que você não precisa usar tudo o tempo todo. Você tem essa visão de que tem situação que esse padrão resolve, tem situação que não, né? E tem situação que, mano, é resolver e ver se deu certo, acabou, funcionou, tá entregue lá, você põe seu dinheiro no bolso, o cliente tá feliz, satisfeito, resolvendo o problema dele também. Então eu não vejo muito problema, né? De questionar. Agora é contigo. Acabou o vídeo, pô. Então, muito bom o vídeo aí do nosso querido, como é que é o nome dele? Esqueci, galera. Não mostra aqui também, né, o nome do rapaz, Renato Augusto, meia do Corinthians, muito bem feito. Lembra até os vídeos do Jovens de Negócio, né? Tá aí, mano. Então tem essa crise, esse colapso aí, mas que faz parte, né, da realidade que a gente tem hoje, tá certo? E para você conseguir aprender
a resolver problemas da maneira correta, mano, na nossa área de tecnologia, vem aqui na Rocket City, mano. Rocket City é a melhor plataforma aí de estudos que você tem hoje, né? Para formação de programadores, tá ligado? Inclusive, falando a respeito aqui de você se tornar um programador melhor, temos essa formação em lógica de programação com 38 aulas, custando R$591 apenas, ó. É uma formação muito importante, especialmente para você que está procurando aquele seu emprego no exterior, né? Porque nas vagas gringas, os caras sempre vão testar, cara, a sua habilidade aí de lógica de programação, desse tipo de coisa, né? Então, vem aqui com o meu cupom de desconto nesse link que eu tô deixando para você. Você vai pagar baratinho e vai poder ter acesso dessa formação. Temos também a formação em soft skills, né? Para você conseguir se comunicar melhor, extrair melhor os requisitos e até negociar prazos mais realistas para que você possa aplicar ali o melhor da solução de problemas que você tem, porque muitas vezes o problema é esse, né? O cara não tem soft skill, ele não consegue nem negociar um prazo, por mais que ele tenha a habilidade, ele saiba a maneira certa de fazer, ele vai ficar com um prazo muito curto, e aí ou ele vai pagar esse preço em horas extras, vai ficar trabalhando demais, ou então ele vai pagar esse preço em uma solução incompleta, porque ele não conseguiu negociar o prazo correto para fazer aquela entrega perfeita. Então esse curso aqui custa R$987, né? Vem aqui na Rocket City, na parte formações individuais e faça seu curso. Temos também a nossa queridíssima English Bay, a sua escola de inglês online com conhecimentos gratuitos. Estou deixando para vocês o link aí do WhatsApp da English Bay, né? Que é uma ferramenta automatizada para você simular situações reais do uso de inglês no dia a dia. E com isso você, além de estar treinando o que você tem que estudar, o que você tem que saber, você também está recebendo um feedback ali de coisas que você precisa estudar para melhorar. Tá certo? Então vai lá na englishbay.com.br, tô deixando o link para você aí e aprimore o seu inglês. Por aqui na nossa enquete, então, nós temos aqui 58% das pessoas acham que o mercado deve estar colapsando, né? 42% não, né? E diante dessa visão aí do que ele está falando, ele não está falando nem apenas só do mercado, né? Ele está falando também de como que as pessoas estão trabalhando no mercado, mas digamos assim que isso é motivado pelo próprio momento do mercado ali da pandemia, né? É um momento que você precisava entregar as coisas, você não tinha como esperar muito. Até porque era uma época que a gente nem sabia se ia sobreviver, né? Então você tinha que ser o mais rápido possível em fazer as coisas. Imagina, você está na pandemia, você acha que você vai morrer daqui 6 meses, daqui 1 ano? Você vai ficar criando software que dure 100 anos? Ah não, vou entregar tudo que eu puder aqui, pegar meu dinheiro, pôr no bolso e gastar antes que eu morro. É mais ou menos isso, tá ligado? O nosso querido Gabriel falando aqui, ó, depende do filtro para contratar, né? Nenhuma empresa como a aviação vai contratar um cara que tem anos de profissão sem olhar para a vida dele e analisar bem cada passo. Depende de cada setor, né? Há uma grande diferença de um médico que faz avaliação do profissão, se está apto a trabalhar, do médico também clínico, né? Então tem muita coisa aí que não vai matar ninguém se falhar e não vai dar problema. E às vezes aquele probleminha, a gente tá cheio de situação assim, que é tipo carro velho. Quem tem carro velho sabe, carro velho é cheio de mania. Você tem um jeito para fechar a porta, um jeito para ligar ele. Então a mesma coisa é um software, mano. Quantos softwares a gente lida no dia a dia que a gente sabe que é só fechar ele e abrir de novo ou atualizar a página que volta, né? Então aquilo, tudo bem, não é um software perfeito, não é, mas é um software que funciona e quando dá problema você sabe resolver. Você sabe que eu passei numa situação na minha carreira profissional, que na minha vida, carreira profissional é bom, na minha vida profissional, que era justamente isso. A gente tinha uma situação lá que era um problema que intermitente, né, que é o pior tipo de coisa que tem, que é aquele problema que tem hora que acontece, tem hora que ele não acontece. E aí nesse problema a gente tinha uma solução lá. Toda vez que acontecia esse problema a gente tinha uma query, a gente só ia lá, mudava o ID, né, uma query SQL, você trocava o ID para fazer um update, trocar uma coluna de S para N, e aí resolvia o problema. E os caras lá na equipe ficavam caçando esse problema, cara. Fez projeto de 6 meses, 8 meses, para tentar descobrir a causa raiz desse problema e resolver. E foram implementadas várias soluções. Tudo bem, diminuiu a quantidade de vezes que esse problema acontecia, mas ele continuava acontecendo. Aí eu levantei a mãozinha e falei, mano, vamos pôr um botão na tela que quando o usuário tiver esse problema, ele aperta esse botão e o botão vai lá e troca o Y para N, acabou. É tão simples, né? E o que eu tive que usar minha soft skill para poder defender essa ideia, essa solução, não tá no gibi. Os caras não queriam, né? Uma solução de 15 minutos, sei lá, 15 minutos não, é um dia implementável isso aí, põe um botão na tela que roda a query lá e resolve o problema pro cara.
E os caras não queriam fazer, não, mas vamos procurar a causa raiz, vamos gastar 6 meses, 8 meses pra fazer. Pra quê? Depois que eu sugeri isso aí, consegui aprovar, colocamos lá, nunca mais aconteceu esse problema. Dava problema, em vez do usuário abrir o ticket, ele lá, apertava o botãozinho na tela e resetava. É tipo um botão de reset, tá ligado? Que resolve a maior parte das situações. Então é isso, mano. Às vezes tem casos que o pessoal chama de gambiarra, é apenas uma coisa, uma solução que funciona. Como se diz por aí, mano, código bom é código que funciona, né? O Chico falando assim, quer um código melhor, então paga mais. Sim, exatamente, dá mais prazo, né? Que você tem até aquela teoria de que a qualidade ela é proporcional ao tempo e orçamento que você tem. Se você reduz o tempo que você tem para desenvolver o negócio, você vai reduzir a qualidade também, vai aumentar o custo, né? Se você diminui a quantidade de dinheiro que você está pagando, vai aumentar o tempo de projeto e vai diminuir a qualidade. Então, são os 3 pilares ali de qualquer projeto. Se você precisa resolver os problemas de hoje, você não tem como ficar esperando chegar na solução perfeita, né? Então, é mais ou menos isso aí, tá certo? Vamos encerrando essa enquete por aqui. Então, 59% das pessoas acreditam que o mercado deve estar em colapso. Eu não acredito, né? Mas eu acho que já foi melhor, né? E para você que vê esse vídeo até aqui, para ver mais temas técnicos como esse, tô deixando para você que tá vendo no corte a playlist Tecnologia de quinta, né? Nessa playlist aí, você vai acompanhar mais conteúdos como esse aqui que você acabou de ver, falando sobre tecnologia, a nossa área de desenvolvimento, alguns debates acalorados também, né? Ideias aí, opiniões, sempre bem embasadas na experiência aí que a gente tem nessa área aí, muito tempo já.